Fala galera, como é que vocês estão? Quem já assistiu um filme do estúdio Ghibli, tá? Ou Ghiburu? Ghiburu. Rokudio no sangue, Rokudio Shi, Rokudio. Quem aí já assistiu um filme do incrível estúdio Ghibli ou Ghiburu, seja como você queira falar, sabe das ênfases dadas às refeições dos personagens, pessoal. Mas aí, qual é o valor nutricional desses alimentos, né? Você já parou pra pensar nisso? Isso tem a ver com o contexto apresentado nas histórias? Então vem comigo e vamos começar. No excepcional filme chamado Spirited Away, a história começa por causa de uma refeição. Os pais da protagonista não resistem a um prato cheio de carne. Por causa disso, eles acabam se rendendo aos seus desejos. Eles comem bastante, eles comem tudo que vai pela frente, na verdade. Não, tô cheio de fome. E aí, cara, isso faz com que eles sejam transformados em porcos. Acabam deixando o Chihiro sozinha. Chihiro não, caralho, Chihiro. E aí eles acabam deixando a Chihiro sozinha, em um mundo bastante outros banquetes, espíritos e várias outras coisas. Bom, e cara, aqui o Hayao Miyazaki, ele é um autor que gosta muito de expor o lado humanista nas suas obras. Você, logo de ver essas imagens, você já consegue imaginar isso. E ao mesmo tempo, ele também sempre traz uma crítica social que é sempre sutil. Quando eu vi essa cena, claro que eu não deixei de pensar na própria nutrição comportamental. E é uma vertente das ciências nutricionais associada da psicologia e que explica a relação das pessoas com os alimentos. Talvez uma mensagem que o Miyazaki quis deixar aqui, eu não sei se realmente foi isso, mas é de que existe uma sociedade que passou a significar a comida de uma forma mais deturpada, de uma forma que a gente poderia dizer até patológica. O termo comum, por exemplo, utilizado na nutrição comportamental é o comer inconsciente. Pessoas, elas perderam hoje o contato com os alimentos, muito se alimentam e às vezes não sabem de onde aquele alimento veio, né? Quais os processos que foram envolvidos até aquilo chegar na sua mesa. E muitos acabam se alimentando simplesmente pelo fato de buscar prazer no alimento, de ter uma recompensa fisiológica em uma refeição com um pouco mais de gordura, um pouco mais de sal, um pouco mais de açúcar. E aqui, cara, o desenho traz uma crítica pra gula, pra ganância também. Pra você ter uma ideia como isso é real, existem muitos casos de pessoas, cara, com obesidade que foram submetidas, né, foram encaminhadas para cirurgia bariátrica. Após o procedimento, essas pessoas, elas se frustraram por não conseguir mais comer a mesma quantidade de comida que comia antes, porque realmente o estômago fica num tamanho muito pequeno, fica 45 ml às vezes, é muito pequenininho, e diante da frustração de não conseguir comer mais, muitos acabam induzindo até o vômito, esvaziando de novo o estômago e ingerindo novamente o alimento só para conseguir comer mais, só para sentir a sensação de prazer momentânea associada à prática de comer. E isso, cara, é negativo. Isso só reflete, na verdade, a necessidade que essa pessoa tem de um acompanhamento psicológico que deveria estar acontecendo muito antes da cirurgia, mas às vezes, infelizmente, não é feito da forma que deveria ser feita. A pessoa, às vezes, quer muito realizar esse tipo de cirurgia, mas ela não sabe se ela está pronta ainda para realizar. Às vezes uma pessoa, um indivíduo está condicionado a buscar essas sensações de prazer que a comida dá. E cara, eu não tô dizendo aqui que comer é apenas fisiológico, tá? Porque isso é o outro lado da patologia. Não tô dizendo que não é bom ter prazer ao se alimentar, que você deve ser um robô e só deve comer comida sem tempero nenhum. Isso também é muito errado, porque a comida em si, os alimentos carregam consigo um significado psicossociocultural desde o momento que você nasce, com o leite materno da sua mãe. Seu primeiro vínculo de afeto, meu caro, ele é com o leite materno. Então, para você ver como o alimento tem importância, a comida, ela é carregada do significado de comemoração, de festividade. Não é errado você ter prazer ao se alimentar. O que é preocupante, na verdade, é essa descompensação com esses mecanismos de recompensa. Porque tudo em excesso, meu caro, não é legal. Se você está condicionado a sempre buscar esse prazer momentâneo na refeição, na comida, e simplesmente pelo fato da comida te gerar um prazer, principalmente a gente sabe que comidas que têm um pouco mais de gordura, um pouco mais de sal, um pouco mais de açúcar, elas te condicionam a comer mais justamente por essa relação. Eu não vou dizer aqui que alguns alimentos eles podem trazer vício, porque isso não existe, tá? Algumas pesquisas até comparam que alguns alimentos poderiam ser viciantes, mas eles acabam estimulando o centro de recompensa que a própria música estimula. Ninguém vai invadir uma loja de música para roubar um monte de CD, ninguém perde o emprego, ninguém perde a família por causa de comida, porque ficou sem comer alguma coisa, porque ficou sem escutar música. São esses mesmos centros de recompensa que são estudados quando a gente estuda drogas. Então,
vamos com calma aí, tá bom? A comida não é uma droga que vicia que nem crack, isso é bastante diferente. Os centros estimulados por esses estudos podem ser iguais, mas a magnitude de resposta é diferente. Então a gente tem que pontuar isso, que é bastante importante. Bom, continuando então, a gente sabe que outras comidas são apresentadas também aqui, né? O famoso bolinho de arroz, de novo um monte de comida no banquete aqui. E aí os docinhos no formato de estrela. É legal a gente observar que em determinados momentos a gente vê algumas preparações culinárias, preparações que utilizam alimentos in natura. E cara, quando a gente trata em princípios de uma alimentação saudável, desde o Guia Alimentar da População Brasileira, isso é um dos pontos principais. É você fazer uma dieta, é você fazer da sua base da dieta repleta de alimentos não processados, reduzindo o consumo, por exemplo, de empacotados, de congelados, de adicionados de conservantes, de aromatizantes, de adoçantes, de gordura trans, açúcar, de sal. Isso é bastante importante. Não dizendo que eles não devem ser consumidos. Eles podem ser consumidos, mas não devem ser a base da dieta. 60%, 70% de toda a sua dieta, se você colocar num prato só, ela deve ser composta por alimentos in natura. Isso é o que o nosso guia recomenda e é o que parece fazer bastante sentido com o que a gente tem em saúde e nas ciências nutricionais hoje em dia. Só que aí, ao mesmo tempo que a gente vê essas preparações caseiras, a gente também vê o autor criticando o exagero, criticando a gula. Já no filme Castelo Animado, existe uma cena onde a comida é preparada com a ajuda de um demônio do fogo, Calcifer, tá? Eles fazem aqui um café da manhã bem americano, com ovos, com bacon. E, cara, sobre esse café da manhã, na verdade, não tem muitas considerações. Você pode estar falando pra mim, cara, mas ovos e bacon, não acha que tem muita gordura saturada, né? Não acha que aqui tem alguma coisa de diferente? Na verdade, depende, cara. Porque aqui a gente tem bastante gordura saturada assim, mas a gente também tem bastante fontes de proteína. E desde que exista um contexto dietético em que a pessoa consiga ter um consumo calórico de acordo com o seu objetivo, desde que o consumo de ácidos graxos insaturados, em poliinsaturados, eles estejam em equilíbrio com a gordura saturada que é ingerida também, desde que essa porção de bacon também não seja muito elevada, né? E nem todos os dias, então a gente não tem problemas. O problema é sempre o contexto. A gente nunca pode pegar um alimento isolado e julgá-lo, né? Por fazer mal, por fazer bem. A gente tem que colocar no contexto alimentar daquela pessoa. Uma coisa é a pessoa comer chocolate pontualmente, uma porçãozinha pequena durante o dia. A outra coisa é a pessoa consumir várias vezes ao dia porções um pouco maiores de chocolate. E aí no filme Serviço de Entregas Kiki, a gente tem a nossa protagonista entregando tortas de abóbora, uma cara bem legalzinha inclusive, né? Parece muito boa. E ela entrega para uma avó que planejava dar de presente para a neta, que na verdade não gostou muito. E isso acaba sendo o que impulsiona os acontecimentos aqui seguintes nesse filme. Percebe que o padrão dos filmes, eles são bem parecidos, né? E agora a gente vê por outro filme, Meu Vizinho Totoro, onde são preparadas algumas caixas de bento ou bento box, são algumas marmitinhas, vamos pensar assim, né? Um alto cultural de carinho com as pessoas queridas. O filme As Caixas são compostas de shishamo, que é um pequeno peixe, um peixe de água doce japonês, arroz, edamame, ameixa japonesa. E isso é bastante interessante, bastante cultural. Por fim, a gente também vê aqui, nessa mesma sequência de filmes, o ramen, que é uma preparação frequente na mídia e na cultura oriental também, que é da onde surgiu o famoso miojo, tá? A versão do filme Ponyo à beira-mar é feita com macarrão instantâneo, presunto, comida favorita de Ponyo, né? Ovo cozido e cebola verde. E, depois de tudo, uma coisa fica muito nítida nesses desenhos, que é a culinária, os costumes orientais, saber cozinhar, executar receitas. Isso também faz parte do processo de educação nutricional. Então, mesmo que o autor traga algumas críticas, a gente começa a ver aqui coisas positivas que a gente observa nesses desenhos, que é o contato com a culinária. Quando a gente se aproxima da comida, tá? Quando a gente se aproxima dos alimentos, da origem dos alimentos, das receitas, das preparações, isso é bastante positivo do ponto de vista psicológico, quando a gente fala em estado nutricional, quando a gente fala em nutrição comportamental e sua relação que você tem com a comida. Isso nos traz mais proximidade com os alimentos, com as refeições, e isso seria o ideal, que as pessoas preparassem as coisas mais dentro de casa, saíssem um pouco menos fora de casa, porque a gente sabe que nos restaurantes, cara, nas indústrias, não é que elas querem te fazer passar mal, que são grandes vilões, mas pelo contrário, se trata de um comércio onde o mais apetitoso, com maior custo-benefício, acaba prevalecendo. E isso faz com que algumas preparações sejam mais enriquecidas de sódio, sejam mais enriquecidas de gorduras, por exemplo, justamente para deixar mais apetitoso. Afinal, a gordura, né, evolutivamente, né, por ter uma relação de calorias por grama muito maior, a gente tende a preferir um pouco mais o sabor de alimentos mais gordurosos. Você pega, por exemplo, né, um bolinho de micro-ondas feito com whey protein, com aveia, e depois pega um petit gâteau, né, feita com ovo, feita com manteiga, feita com chocolate, fontes de gordura aqui bastante importantes, você vê que existe uma diferença na palatabilidade.
possibilidade, não tem como negar isso. Por isso que a gente precisa sempre maneirar nesse consumo. Então, conclusão, tá? Foi uma rápida passagem, uma rápida análise aqui para os estúdios Ghibli. A gente viu que eles incorporam bastante nas suas histórias a questão da alimentação. E o que você achou disso tudo? Ficou com vontade de experimentar algum desses pratos aí que foram mostrados, cara? E bom, eu gostaria de ouvir, na verdade, a sua opinião sobre alguma outra refeição, sobre o que você achou do vídeo. Não deixe de comentar aqui, deixar seu curtir, isso fortalece muito o nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, tchau!